Sempre que um médico, por exemplo, da FIDE, ainda que não esteja no protocolo, se está no protocolo AVC, hoje acontece o quê? Recolheu essa imagem, aquilo passa por uma IA e vai para a caixa do radiologista. Quando chega na IA, a IA detecta e fala assim: opa, peraí, esse paciente está tendo um AVC. Ele vai para a caixa do radiologista na frente de tudo. É como Sim, se você tivesse uma caixa de e-mail sim, com sim, um monte de exame ali, com um monte de e-mail que você tem que ler, e de repente pula um e-mail na frente de todos com um alerta vermelho, sim. dizendo: olha esse aqui. Então o médico que está lá laudando, ele pega, ele olha, claro, a IA já traz tudo marcado, mas ainda que não trouxesse, ele olha aquilo lá, identificou, ok, tá tendo um AVC nessas partes, faz o laudo, manda esse laudo para o médico e aciona um botão de achado crítico. No mundo dos negócios e dos investimentos, sucesso ou fracasso estão intimamente ligados à qualidade da informação. No mundo da medicina, isso não é diferente. Seja num ambiente acelerado, de um pronto-socorro, no leito de um hospital, a qualidade e a rapidez da informação sobre o que acontece com o nosso corpo está intimamente ligado a você sabe o quê. Ou seja, boa informação é sinônimo de boa tomada de decisão. Mas até agora eu só estou falando o óbvio. Vamos então aprofundar. Bem-vindos à era da IA, né? Onde existem muitas organizações por aí que usam IA como uma palavra mágica para conseguir capital ou para fazer promessas mirabolantes, e outras organizações, como a FIDE, que vai ser para a nossa conversa de hoje, que entendem a IA pelo que ela realmente é, como um bisturi, uma ferramenta. Ela tem uma finalidade para resolver um problema específico. Trazendo para as palavras da Simone Vicente, que é a convidada de hoje, a IA tem que servir para reduzir erros, ganhar eficiência e impactar positivamente. Ela é CEO da FIDE, que é a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudos de Diagnósticos por Imagem, que nesse ano agora de 2026 completa 40 anos. Ela foi fundada em 1986 por professores da Unifesp, que é a antiga Escola Paulista de Medicina, e é referência nacional em diagnóstico por imagem. Só no ano passado fizeram 5 milhões de exames, quase 5 milhões de exames, Isso. muito conectados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. E na nossa conversa nós vamos fazer uma linha do tempo aí, uma evolução do diagnóstico por imagem, desde a época do analógico, chegando no digital, na teleradiologia e agora mais recentemente na IA, onde a FIDE tem um grande pioneirismo, trazendo a IA para exames de imagem, para reduzir tempo de análise e facilitar a tomada de decisão. Claro, sem perder contato humano, né? A IA, que a FIDE está pondo em prática, para diagnóstico de imagem, ela está subindo a régua e trazendo um novo patamar de excelência para a medicina, respeitando esses mesmos valores que norteiam a organização desde a sua fundação. Então vamos contar essa história. Muito obrigado por estar aqui. Compartilha, deixa o like. Simone, muito obrigado. E estou animado por essa conversa. Não entendo nada de medicina, mas é uma coisa que né, conecta com todo mundo. Então, assim como a IA, assim como o mundo dos negócios, então vamos unir tudo isso. Obrigado. Legal, eu que agradeço. Obrigada aí. Vamos aprender juntos, né? Vamos conhecer juntos. Obrigada. Obrigado. Vamos lá. Então tá bom. Diagnóstico por imagem, né? Vamos pensar assim no senso comum, né? A gente pensa em medicina, a gente pensa num consultório médico, a gente pensa numa sala de cirurgia, a gente pensa num posto de saúde, etc. Uhum. Mas todo mundo sabe, tem lá o raio-x, tem lá a ressonância e tal. Qual que é o papel do diagnóstico por imagem, de forma bem ampla, uma coisa introdutória, o papel do diagnóstico por imagem no setor de saúde? Qual que é a função dele? Excelente pergunta. Ele tem o papel de diagnosticar o que acontece com aquela pessoa, né? Por fora ela tem uma dor, ela sente algo, né, ou ela precisa identificar, às vezes ela não sente nada, é um exame de rotina. Então ele vai mostrar lá dentro o que está acontecendo. Uhum. Como é que tá ali seu coração, como é que tá, né, o pulmão, como é que estão os órgãos, como é que tá seu cérebro. É muito curioso, né, e eu aprendi isso com médicos, mas a gente costuma olhar, por exemplo, aí pensando em envelhecimento, o lado de fora, né, a gente vai ficando com o cabelo branco, a gente começa a ter rugas, sentindo uma dor aqui e ali, mas a gente não pensa
que esse mesmo envelhecimento que a gente vê, ele está acontecendo dentro. Uhum. Então, assim, seu coração não é mais o mesmo de quando você era um menino, né? O meu pulmão não é mais o mesmo, nosso cérebro. E a gente não para e pensa nisso, né? Se a gente olha um velhinho ali, parece que ele é mais do lado de fora do que de dentro. E Sim. nós mesmos, né? Porque a gente, né, na vida que a gente tem hoje em dia, a gente se sente jovem, não é? A vida é tão. Eu falo, gente, eu não- poxa, eu tenho tanta energia para fazer tanta coisa, mas as coisas dentro vão mudando. E como é que a gente descobre isso? A gente vê. Então, tanto com o diagnóstico por imagem, porque aí ele vai mostrar, quanto análises clínicas, né? Quando pega ali seu sangue e mede algumas coisas e fala: opa, peraí, olha como é que tá dentro de uma régua da normalidade, que ao longo dos anos se descobriu, você consegue identificar se aquilo está dentro do normal, dentro de um padrão ou não, Tá, né. Então o diagnóstico é para isso, para mostrar como é que é a sua situação interna. tá. E existem alguns tipos, né, então de exames. Eu acho que os principais sendo raio-x, tomografia e ressonância magnética? Seriam esses os Isso, a gente 3? tem ultrassom também, cada Ultrassom. um tem o seu papel, né. Então alguns, por exemplo, o raio-x, o tomógrafo, que também é um grande raio-x, né, vou falar isso de forma bem simplista, Aham. ele acaba vendo, né, essas partes mais rígidas. A ressonância, ela vê partes mais moles, Tá. né. O ultrassom é um outro tipo de visão, ele tem uma visão ali, né, sonar, então ele consegue olhar também essas outras partes, eles são para objetivos diferentes. Certo. A mamografia, que também é muito importante, ela consegue ver o quê? Ela é específica, ela também é um tipo, ela também tem radiação, né, assim como o raio-x, o tomógrafo, ela consegue também ver essa imagem focada na mama, identificar. Mas, por exemplo, olha que legal, a mamografia, ela anda acompanhada do ultrassom. Que ele faz um complemento na visão, por exemplo, da mama de uma mulher. E, às vezes as pessoas não sabem, olha como é específico. Uma mulher jovem, não adianta ela fazer uma mamografia, porque ela tem uma mama densa. Ok. Ela deveria fazer o quê? Um ultrassom. O ultrassom vai detectar melhor as lesões para ela naquele momento da vida dela. Com o envelhecimento, a mamografia é melhor para essa mulher e tem um complemento do ultrassom. Uhum. Então, eles são para papéis diferentes, para diagnósticos diferentes em órgãos diferentes. A gente tem Uhum. até ressonância de mama, que hoje cada vez mais está sendo feita. Mas está vendo? Tudo vai se complementando. Eu peguei aqui, né, a mamografia para a gente mostrar como cada um vai tendo Claro. seu papel aí, seu objetivo. Que é interessante, porque é o que você falou, são diferentes exames, diferentes, formas de obter essa imagem para diferentes partes do corpo, que tem diferentes funcionamentos. Você mencionou a mamografia, mas tem neuro, tem pulmão, etc. Então aí você tem que pensar também na especialidade médica que vai entender o funcionamento daquele órgão, daquela parte do Perfeito. corpo, e ver como que aquela imagem vai complementar o diagnóstico para daí propor um tratamento, seria algo assim? Exatamente. Olha só, uma pessoa, por exemplo, tem uma batida de cabeça, né? Então, assim, ela vai fazer primeiro uma tomografia, que vai identificar uma série de possíveis lesões, né? Se aconteceu alguma coisa ali, mas numa evolução, ela pode ter que fazer uma ressonância para entender outros funcionamentos. Tá. Então, são diferentes, eles têm objetivos diferentes, alguns se complementam sim, né, e na escala ao longo do tempo a gente teve ali o mais simples, o raio-x, que foi criado primeiro, Hum. onde ele era analógico, tinha que como uma foto, o raio-x era uma foto, sabe aquela coisa da chapa que a Sim. gente via, né, que levantava na luz, hoje a gente não tem mais essa chapa antiga. A gente até tem algumas impressões, por exemplo, a mamografia, você imprime, né, que eu vou dizer que você olha, né, mas hoje em dia não é isso, você não tem mais aquela foto, a primeira era uma foto mesmo, que você tirava, e aí ele foi evoluindo para tirar aquela foto, mas de forma digital.
Certo. Hoje, pra gente, é muito fácil, né? Com o celular é normal. Mas a gente tem que pensar com a cabeça de nós, né? Nós que já vimos uma foto, né? Sim, Que sim, você sim. tinha que revelar a foto, né? É. Então era isso, o raio-x era um exame que se revelava. Aí a gente teve a evolução do tomógrafo, né? Que você permitia ver mais, evoluir nessa análise em que era feita ainda no raio-x. Veio o ultrassom depois da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Você tem a ressonância, ela tem em torno de 50 anos, né, que foi criada a ressonância. Desde lá, a gente não tem nenhuma modalidade grande para diagnóstico por imagem que foi criada, né? Modalidade, você quer dizer, a forma de tirar a fotografia lá. Tá. Isso mesmo. Modalidade é a forma de tirar. Então a gente fala, né? A ressonância é uma modalidade, o raio-x é outra modalidade. Você não tem nenhuma nova. Claro que a gente tem a inteligência artificial, mas que ainda opera em cima dessas Sim, modalidades. sim. Ela é uma camada superior, uma Ela é camada de análise. Isso, é uma camada de análise, perfeito, da imagem que esses aparelhos vão gerar. A gente trabalha também com uma startup, tem estudos antigos sobre. Gente, me fugiu a palavra. Startup do quê? Gente, como pode? Daqui a pouco Eu estava volta. falando A gente estava até falando agora há pouco, antes, da imagem com calor. Termografia, Termografia. obrigada. A termografia. Tá vendo? A gente, tanta Olha. coisa que a gente vai pensando. A termografia. E aí, a termografia, ela Se tirasse teve uma foto agora do seu sinapse, ia mostrar assim, um Meu flash, assim, Deus! termografia, entendi. Termografia. Obrigada. A termografia, ela tem estudos antigos, sim, mas até tem uma teoria, assim, de que aqueles estudos foram muito enviesados. Você não tinha a tecnologia que se tem hoje também para os estudos, né, que aconteciam. Então, hoje, ela começa, sim, a ser usada, não substituindo, isso é importante, mas também para rastreio em mulheres em mamografia, né, para ter ali um rastreio pré-mamografia, ou até para identificação de locais de dor, de lesão, né? Existem alguns médicos que já utilizam isso em consultório. Dá para fazer uma termografia de corpo inteiro e identificar exatamente onde é que está aquilo lá, sempre como um complemento, mas não tem nada muito novo em imagem, né, para detecção. E eu ia perguntar também sobre a gente falou sobre as diferentes partes do corpo e tal, mas agora a questão do pronto-socorro versus hospital. Né? Pronto-socorro é aquela coisa, a pessoa chegou, sei lá, uma emergência. Então, Sim. rápido. Então, como é que funciona assim? Como é que você vê o papel da imagem ali na urgência versus, por exemplo, a pessoa está internada, então não é que não é urgente, mas não é tão urgente quanto num pronto-socorro. Não, com certeza. Hoje a gente tem uma coisa, né, nós estamos em 120 unidades, tá, em todo o Brasil. Então você tem algo que é assim, você tem que devolver o laudo para aquela unidade, porque hoje faz a imagem lá, vai aquela imagem para uma central, onde um médico especialista naquela área, porque tem isso, cada médico é especialista. O médico que faz ultrassom, ele é um especialista naquilo. Um médico, né, que é um neuroradiologista, ele é especialista em neuro, ele não é especialista em músculo esquelético, que é outro tipo, que é para quê? Né, para ver osso, para ver outras partes, fratura. Então, é isso. Então, esse exame ele vai para uma central que é aquele médico específico para aquele exame ver. Eu tenho um SLA, eu tenho um tempo de retorno desse laudo para cada tipo de paciente que está lá. Então, ele é um paciente que está fazendo um ambulatório, né? Você vai lá, o médico fala: olha, você precisa fazer tais exames, volta aqui daqui uma semana, daqui 15 dias. Então, você tem um tipo de SLA acordado de retorno de laudo. O paciente que está internado tem que ser mais reduzido. Por quê? Porque você precisa fazer um acompanhamento para aquele paciente, porque os hospitais precisam girar leito, né? Você tem, às vezes, fila em hospital esperando lá para internação. Claro. E aí, gente, como é que está o acompanhamento desse paciente? E outra coisa mais curta é o de pronto-socorro, né? Esse paciente de pronto atendimento,
Dependendo do tipo, hoje, por exemplo, existe um protocolo AVC, que a gente usa uma ferramenta de inteligência artificial, em 30 minutos esse paciente tem que estar diagnosticado. Certo. A gente tem dentro do protocolo, por exemplo, para esses achados críticos, que é um nome que se dá, né, na medicina. Poxa vida, você está tendo um tromboembolismo pulmonar. Gente, a gente precisa tratar Rápido. assim do Renato. Ele está tendo um AVC, precisa ser tratado assim. Por quê? Porque isso tudo vai impactar, por exemplo, no AVC, na sua qualidade de vida. Não é só te salvar. É a sequela. É a sequela. Hum. Isso vai fazer diferença para sua vida. E num tromboembolismo também, né? Esse paciente precisa correr com ele, porque senão ele pode, né, ter várias sequelas, ele pode não sobreviver, esse paciente ali. Então, a gente tem um achado crítico, sempre que um médico, por exemplo, da FIDE, ainda que não esteja no protocolo, se está no protocolo AVC, hoje acontece o quê? Recolheu essa imagem, aquilo passa por uma IA e vai para a caixa do radiologista. Quando chega na IA, a IA detecta e fala assim, opa, peraí, esse paciente está tendo um AVC. Ele vai para a caixa do radiologista na frente de tudo. Sim. É como se você tivesse uma caixa de e-mail, Sim, sim. com um monte de exame ali, com um monte de e-mail que você tem que ler, e de repente pula um e-mail na frente de todos com um alerta vermelho, Sim. dizendo, olha esse aqui. Então o médico que está lá laudando, ele pega, ele olha, claro, a IA já traz tudo marcado, mas ainda que não trouxesse, ele olha aquilo lá, identificou, ok, tá tendo um AVC nessas partes, faz o laudo, manda esse laudo para o médico e aciona um botão de achado crítico. O botão de achado crítico, ele faz o quê? Com que uma rede converse. Então, aquele médico solicitante, né, o doutor José que solicitou o exame do Renato, ele recebe para ele, dizendo assim, o Renato está tendo, olha aqui, abre a imagem e abre o laudo. A equipe de retaguarda do hospital, ela recebe isso. Então é muito importante. Para daí aplicar uma medicação Porque tem ou que uma intervenção qualquer. É isso. Isso tem que ser muito urgente. Isso em meia hora, isso tem que ser resolvido. Os demais exames de pronto-socorro, pronto-atendimento, eles têm em torno de 1 a 2 horas para ter a resposta daquilo. Certo. Mas precisava ser mais rápido. Claro, sempre que possível, mas isso tudo também implica em dinheiro. Por quê? Porque você tem que ter muitos especialistas numa central aguardando aqueles laudos chegarem. Sim. Isso tudo custa. Então, para o hospital também, ele tem que fazer um equilíbrio entre custo e efetividade do que ele precisa. Perfeito. Por isso que, assim, casos realmente que vão impactar a vida daquele paciente, eles precisam ser muito rápidos. Sim. Os outros, poxa, se ele demorar 1 hora para ter esse retorno, dentro de um atendimento, de uma fila que está lá, faz sentido? Porque tem que ter esse equilíbrio, E sempre. você lida no ambiente lá na sala de espera, por exemplo, os familiares super nervosos e tal, pô, 1 hora, não sei o que está acontecendo, a ansiedade Claro. deixa as coisas mais acaloradas, né? Exatamente. Mas para quem está fazendo a gestão daquilo, claro, não, ele tem que pensar sim, nisso, sim, né? sem dúvida, sem dúvida. É um bom ponto que você trouxe de custos, por exemplo, porque é nessa linha do tempo aí, né, do analógico para o digital. Você mencionou o raio-x lá atrás, imagina o custo que não devia ser, o material, o tempo de análise, etc. Daí depois para a parte onde você tinha talvez a necessidade física ali de um médico para avaliar Sim. aquilo ali, que hoje pode ser remoto. Como é que é essa evolução assim, então, essa linha do tempo, então, do Legal. diagnóstico? Olha só, os médicos usam um termo até hoje, que é assim, vai baixar a pilha. Isso aí vem de lá, hoje não tem pilha mais, hoje tem um computador que ele abre lá e é uma caixa como eu falei, como se fosse uma caixa de e-mail, né? Mas ele baixava a pilha. Ele fazia o quê? Ele tinha lá um monte de foto que ele tinha que olhar e laudar, olhar e laudar. Teve uma época lá atrás que, dependendo dos laboratórios, não era nem o médico que laudava, ele ditava para uma secretária laudar. Para você ver como era uma coisa de luxo, né? Hoje em Sim, dia, sim. imagina, não tem como fazer isso. E aí, quando é mais em torno da década de 80, mais ou menos, surge o sistema que é o PACS, que é o sistema onde se armazenam as imagens. Essas imagens todas, elas são armazenadas num sistema
né, como a gente tem hoje, né, os sistemas que a gente usa, o Windows, né, outros sistemas. Então, da imagem da radiologia, ele vai para o PACS. Esse PACS, ele muda, porque ele faz o quê? Claro, aí os aparelhos acompanham, né? Primeiro, se o aparelho de raio-x, ele continua o mesmo e usa-se uma placa que digitaliza, é um CR, que Uhum. aí não precisa mais da revelação. Depois os aparelhos nascem digitais, que aí eles viram um DR, que aí ele já nasce direto. Então primeiro você digitaliza, né, ao longo do tempo aquelas imagens que eram todas analógicas para que esse médico receba. Isso muda muito, Aham. porque mas você imagina, O assim custo da como impressão do papel, sei lá, do como é? filme, Do né? filme. Era filme. É. Você revelava. Você tinha salas de revelação Uhum. de exames. Era revelação mesmo, como uma foto que a gente lembra, né, que se tinha. E aí, o que acontece? Só que isso não é tão simples, porque toda tecnologia que surge, ela é cara. É como a gente vê hoje a IA, ela é Uhum. cara ainda. Para muitos hospitais é um pouco impraticável ainda, ou você tem que escolher muito bem. Então, ao longo do tempo, isso vai evoluindo. Quando a gente chega ali, que o médico consegue laudar, então você tem centrais gigantescas. Nós tínhamos prédio de central de laudos. Nossa. Aí você tinha vários andares, dependendo, né, do hospital que você fechava um contrato, ou do município, você tinha um andar com radiologista só para aquilo. Mesmo sem. E aí você tinha, às vezes, né, a gente trabalha muito com o SUS, então você tinha ainda algumas unidades analógicas, aí mais para raio-x, mamografia, tá? Não, quando a gente está falando de tomografia e ressonância, não. Mas você ainda tinha isso, e digital, então você tinha médico que fazia as duas coisas. Certo. E aí o tempo vai passando, ao longo do tempo, tudo vai virando digital, Uhum. né? E aí esse médico vai só naquela caixa baixando os exames. Aí vem a pandemia. Uhum. Se eu te contar, antes da pandemia nós tínhamos vários andares. Quando você falava para um médico, puxa, vamos fazer um piloto para você laudar da sua casa? Gente, eu lembro das cenas, né? Eles falavam, não, impossível. E não faz sentido. É um horror, a internet é ruim. Não, o meu Porque o arquivo é muito computador pesado? é pesado. É muito pesado. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos entre segundo e terceiro clientes da Amazon em armazenamento. Nossa. São teras e teras, né, que você tem. São petas, na verdade. Hoje o que a gente tem Meu em Deus. imagem. É isso mesmo. É muito pesado. E aí os médicos falam, não tem como, não dá, isso aí vai. Porque assim, esse médico precisa ter agilidade de sistema para Uhum. ele laudar. Não dá para ele baixar, ficar esperando. Lembra da gente quando ficava aquele barulhinho para Sim. baixar uma mensagem? Exato. Então, Tinha que ligar assim, de madrugada, porque era mais, né, tinha desconto da chamada, né? me contaram, eu não lembro disso, Não, eu não, também mas não é da minha época, né? não, é isso, né, gente? Mas para o médico, por exemplo, não dá para ele. Claro que não era mais esse modem, né? A gente está falando de poucos anos ali da pandemia, mas não dá para ele ficar esperando baixar uma imagem, esperando carregar. Sim. Então, não queria. Aí vem a pandemia. E aí, assim, do dia para a noite, em poucas semanas, Deram um gente, jeito. acabou. Acabou. Cada um ou lauda da sua casa ou acabou. Hoje, é impressionante como reduziu o tamanho da nossa central. Por quê? Porque os médicos, a nossa central é isso, nós temos entre 500 e 600 médicos. Eles laudam nas suas casas. Eu tenho médico fora do Brasil laudando, brasileiros fora do Brasil laudando. Mas como é que faz com o negócio do peso da imagem? Então, aí você tem links, você acaba tendo algumas VPNs, links, Ah, onde esse médico entra e eu garanto através daquela VPN que ele não tenha lá. Você deixa de ter o custo do escritório, sim. você deixa de ter alguns custos, você passa a ter outro tipo de custo. Então Mas eu muito tenho que menor, né? bancar muito menor Uhum. e muito melhor. Aí hoje eu brinco, falo assim, gente, quem dá para contar nos dedos os médicos que vão para a central, né? Alguns médicos às vezes assim, você pega alguns médicos que querem sair de casa, alguns que são mais senhores, ou você tem algumas mães, né? Porque ela fala, gente, não tem como laudar em casa com a criança. Sim. Quem não vive isso? Eu vivo isso com a minha filha. Eu falo, meu Deus, dá para endoidar lá, né? Você cada hora bate na porta e chama. Então é isso. Mas isso serve para FID, serve para o mundo inteiro.
né? Mudou muito. Uhum. Hoje a tecnologia é outra. Então, não existem mais aquelas longas centrais, aqueles prédios, não existe mais essa impressão, né? A revelação, na verdade, hoje o que a gente tem são impressos, Sim. né? Alguns papéis especiais, onde a gente tem essa impressão, mas tudo é muito diferente. Então, você mencionou, só da sua história, eu vi alguns custos aqui. Você tem, além do papel, do filme e tal, você tem o espaço, né? Que deve ser um Claro. aluguel e tal, PTU, mão de obra, porque esse prédio precisava de limpeza, precisava de serviço, tinha gente, tinha enfermeiro e tal. Perfeito. Então é realmente uma economia grande. E traz essa possibilidade da tal da né? Teleradiologia, Você perfeito. poder estar com uma pessoa com uma urgência aqui, mas que só pode ser analisada por alguém que está, sei lá, em outro estado. Exato. E aí, pensando na teleradiologia, nesse Brasil que é gigantesco, gente, a gente vive, nós que estamos aqui em São Paulo, a gente vive numa bolha mesmo, né? Tem muito médico aqui, você tem muita mão de obra, você tem muita formação. Às vezes, se você vai para o interior já de São Paulo, dependendo do local do interior, já é mais difícil. Sim. Pense esse Brasil todo. Você tem que encontrar um especialista para laudar tantos volumes ali. É muito caro, é difícil, às vezes não tem mão de obra mesmo, não tem esse especialista. Sim. Então, a teleradiologia, ela é um diferencial para isso, né? Hoje é muito comum. Por quê? Porque você consegue atender lugares longínquos e com a mesma qualidade, no mesmo tempo, com o mesmo SLA, com tudo o que precisa, integrando com o sistema do hospital. Uhum. Porque tem isso, antes o médico ele ia lá, ele tinha que sentar e laudar para o sistema do hospital, para que o médico que está no pronto-socorro abrisse depois o paciente. Hoje em dia isso não é mais barreira. Sim. Você tem integração, você tem camadas que unificam Pode isso. laudar para vários hospitais. Para vários hospitais, com certeza. Então, isso tudo traz um ganho muito grande. Certo. Traz uma economia. Por outro lado, a medicina tem gente, os custos, né, são muito altos. Uhum. Né? Quando você fala, os insumos são importados, você tem os equipamentos. Então, não tem como. Você Sim. precisa, você vai tirando de um lado, parece assim, ficou mais barato. Mas, na verdade, é porque você tem que suprir outros custos. Sim. Né? Você tem que diminuir de Porque um ao mesmo lado tempo para... as pessoas também estão envelhecendo, tem mais bactérias hoje, né? Minha esposa é bióloga, ela fala Legal. umas coisas que a resistência de bactérias, o total. ritmo que as bactérias estão evoluindo e o ritmo que os antibióticos estão sendo capazes de matar essas bactérias, tipo, não tá dando conta. Tipo, então, assim, economiza daqui, mas de outro lado você também tem mais complexidades. Perfeito, é isso mesmo. Por isso que tem que gerar em torno de economia. Sim. Não tem como. Para fazer mais atendimento, para poder gerar. E aí a gente tem que pensar, não é só gerar economia nesse front médico. Você tem que pensar no back-office. Como é que eu vou automatizar tudo isso? Né? A gente fala da IA para a medicina, mas você tem que ter uma IA administrativa. Administrativa. Uhum. Ai, Simone, né? Mas isso, como é que vai fazer o emprego das pessoas? As pessoas vão ter que estudar, vão ter que fazer outras atividades. O que é automatizável para a sobrevivência das próprias pessoas que estão ali do negócio, você tem que automatizar. Vamos chegar lá. Já que você está falando de IA, você já mencionou bastante a capacidade dela de então entrar, de ser essa camada de análise, assim. Um exercício de imaginação agora, assim. O que você acha que, além dessa camada de análise, a IA poderá vir a fazer? Daqui, sei lá. Não vou nem falar 10 anos, porque 10 anos é muito tempo. Daqui, sei lá, 2 anos. Né? Para onde os ventos estão assoprando? Gente, é a pergunta de milhão, né? Essa aí é a pergunta de $1.000.000. Mas assim, gente, ela vai sim detectar, ela vai conseguir olhar. Você olha hoje em dia, por exemplo, na China, no Japão, eles têm cabines que eles fazem uma leitura no dedo e detectam, gente. Um monte de coisa. É assustador. Não, mas é isso. Então, assim, qual é o limite para isso? Eu não vejo limite. Vai substituir o médico? Eu acho que não vai substituir o médico. Mas algumas coisas automatizáveis, ou, não sei, de repente, será que vai ter uma IA que vai ler vários exames e um médico vai validar
que tudo aquilo foi lido corretamente pela IA e ele vai fazer o trabalho sozinho de vários daqueles outros? Eu não sei, né? O mercado vai mostrando isso, que é um caminho sem volta. Talvez o médico no futuro vai se tornar mais uma espécie de terapeuta, assim, porque para ter o contato humano. Se a IA, um cenário distópico aqui, a IA faz tudo. Tá, diagnostica, prescreve remédio, tal, mas tem que ter alguém que tem que conduzir a pessoa do quarto A para o quarto B, fazer a pessoa deitar na cama, fazer a pessoa se acalmar, fazer a pessoa explicar alguma coisa. Eu não sei se é isso, né? Eu vejo que, assim, existe ainda, assim, né, algumas perguntas que a gente não sabe responder. Para onde isso vai? Às vezes, algumas coisas podem mudar ali no meio do caminho, né? Fala, gente, não, peraí, isso aqui não faz sentido, o ser humano, isso aqui é papel do ser humano, o acolhimento, humanizar. A gente trabalha muito em cima disso. Sim. É preciso, né? Hoje não dá pra gente achar, não, mas a tecnologia. Gente, não, tem limite isso, né? A gente vai virar tudo robô. Não, tem a humanização, tem a relação das pessoas. Agora, a médio, curto prazo, eu acho que assim, ela vai virar uma apoiadora e esse médico vai conseguir render mais. Sim. Né? Ela vai apoiar para direcionar o que deve ser feito. Ela vai verificar, ela deveria permitir sobrar tempo para o médico olhar para o paciente, para o médico realmente ouvir esse paciente. Claro. Né? Então, mas eu vejo assim, é um caminho sem volta e cada vez mais ela vai avançar. Ela está avançando para dentro de caminhos e não falo só para médico, para o profissional em geral, basal, vai automatizar. É a verdade. Mas isso você vê no mercado de trabalho como um todo. Exato. Tá vindo um asteroide aí que é assim. Uma vez, um pequeno parênteses, né? Uma vez eu vi uma palestra do economista-chefe do Bradesco. Ele foi lá, apresentação muito boa. Aí terminou, ele abriu para perguntas, eu levantei a mão. Falei, olha, população envelhecendo, taxa de natalidade caindo, IA rapelando o emprego de entrada. Quem que vai pagar a conta do INSS? Quem que vai pagar a Previdência? Te juro por Deus, o cara ficou 15 minutos falando em círculos, É isso. para terminar dizendo, não sei. Realmente, ninguém sabe, né? Não sabe. Então, aí a gente fala, né, essa coisa de humanizar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ele implantou na empresa dele, um laboratório, uma IA que está fazendo agendamento. Mas não é um chatbot, é uma IA que conversa. Aí o triste foi ele falar assim, menina, mas era tão educada, mais educada do que as meninas que a gente estava treinando. Aí você fala o quê? Você entende? Dependendo do perfil que você tem hoje de profissional, é cada vez mais difícil você encontrar mesmo. Né? Tem uma mudança geracional também. sim. Né? Às vezes as gerações elas falam, puxa, eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa, e tudo bem. Né? E aí quem vai fazer aquele trabalho? Então vamos automatizar isso aqui, porque a gente está com dificuldade de arrumar a mão de obra, de treinar e de fazê-la ficar? E sabe uma outra coisa que é paradoxal também, falando em saúde? Tem uma profissão que está aparecendo que é de cuidados de idosos. E cuidados paliativos Cuidados também. paliativos, assim, para cuidado humano, realmente, né? Que supostamente seria um trabalho para os mais jovens terem emprego, porque tem muita gente idosa, né? Mas, assim, o jovem não quer. Não quer. Não quer. Quer o TikTok, quer o, sei lá, o videogame. Agora... enfim. Por isso que esse canal chama Valores, porque assim, eu sou contador de formação, virei ator de teatro, gosto de comunicação, sou um jornalista entusiasta. Legal. Então, eu gosto dessa ideia de juntar o econômico e o humano, né? Por isso chama Valores. Então, acho que é um pouco isso, a gente está passando por uma revisão de valores, né? Uma revisão de qual que é o meu papel na sociedade, para que servem as relações humanas e aí por diante. Que eu acho que até dá um gancho para a próxima parte da conversa, que é a FIDE, falar do nascimento. Eu fiquei muito entusiasmado quando eu vi que vocês nasceram da Escola Paulista de Medicina, professores. Tínhamos um problema de saúde pública, não sei o quê, liga para o especialista. Professor, me ajuda.
Pelo que eu entendi, foi aí que nasceu a FID. Foi Se você isso puder mesmo. contar, então, essa linha do tempo, essa missão você falou 120 unidades aí pelo Brasil. E esse viés filantrópico, né, por ser uma fundação, fazer um Sim, panoramão da FID, então. claro, 40 anos no mercado, surgiu disso, né? Tinha um problema, né, na prefeitura, e aí o governo olhou e falou: gente, não sei como é que resolve isso aqui. Vamos ouvir a universidade, quem gera conhecimento, e Uhum. ver se eles conseguem ajudar. E isso foi ampliando, começou como um projeto pequenininho, né, de alguns professores de lá que nem sonhavam, né? Eles nem sonhavam que a FID ia ficar do tamanho que ficou. E começaram, olha, chegaram naquelas unidades e falaram assim: gente, então vamos pegar tudo. Quando a gente fala que a gente pega tudo, é assim, é pegar a recepção da radiologia, o sistema, a atendente, o médico, o técnico, os equipamentos, o link, a devolução do laudo, é tudo mesmo. Uhum. Porque aí você consegue ir agregando alguns valores em cima disso. Então você consegue treinar melhor a equipe para que depois o que vem para o médico laudar é melhor para eu devolver para o paciente, ele vai ser melhor acolhido. É todo, né? Tem uma teia toda que acontece ali na radiologia, que não necessariamente é só o laudo do médico. Sim. Uma coisa meio de gestão, né? Uma coisa de fluxo, De né? fluxo, exatamente, de você fazer esse todo. E aí, quando você pensa ao longo do tempo, quanto isso a gente teve que aprender e evoluir. E sempre olhando e falando assim, bom, começou lá pequenininho, aí foi crescendo, aí consegue um outro contrato, vai gerando, vai expandindo para fora de São Paulo, vamos, todo o estado, vamos para outros estados também. Hoje a gente, né, tem aí uma série de locais, a gente está em 5 Minas, estados. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Aham, Goiás, aham. e a ideia é expandir mais mesmo, poder levar. E sempre com um compromisso, isso nos orgulha mesmo de falar, com o compromisso de levar qualidade. Uhum. O mesmo sistema que os grandes hospitais filantrópicos têm lá no Morumbi ou lá na Uhum. Paulista, Uhum. é o mesmo sistema que a gente utiliza. Legal. Seja para gestão, seja para realização do exame, Uhum. seja para IA, é a mesma. Hoje a gente tem algumas OSs grandes, né? Alguns desses hospitais como OS, porque ele tem esse chapéu, né? Que ele atende lá o privado e atende também alguns governos, fazendo gestão de algumas unidades públicas e que nos contratam. O que é OS? OS é Organização Social de Saúde, OSS. Ok. Essas OSS, elas fazem o quê? Algumas elas entram para fazer gestão de alguns hospitais públicos. Tá. Grandes hospitais públicos são geridos por organizações sociais de saúde. Ok. Grande maioria. Tá. E aí, ele tá lá fazendo a gestão do todo. E ele olha e fala assim, peraí, aqui na radiologia faz sentido eu chamar alguém que é especializado nisso. E a gente é contratado por muitos hospitais, muitas instituições grandes de saúde. Certo. E Públicas apenas ou privadas também? públicas e privadas. Privadas também. Públicas e privadas. Tá. E isso faz diferença. Por isso que eu falo, isso nos orgulha. A gente leva para o paciente do SUS que não tem ideia de que ele está sendo atendido, por exemplo, por um médico. Eu falo do médico mesmo, que é o mesmo que faz exame em um outro laboratório privado. Uhum. Uhum. Ele não tem a hotelaria de luxo, ele não tem uma série de coisas, mas o atendimento A médico, qualidade a qualidade é a mesma. Equipamentos, a gente tem equipamento 3 Tesla. Equipamento, quando você fala de uma ressonância 3 Tesla, é o top da ressonância, sabe? Hoje em dia a gente Tesla tem... do Nikola Tesla? Não, é outro. Ah, é outro Tesla. A gente tem hoje, por exemplo... É que eu pensei, o Tesla era todo das energias lá, falei, às vezes é uma métrica que ele criou lá, não sei. A gente tem um equipamento que as ressonâncias elas precisam de um gás específico, que é o gás hélio, que é caríssimo. Cada vez que dá um problema no equipamento, que você tem que repor o gás hélio, é isso, é comprado em dólar, é um problema, tudo isso. Tem o desenvolvimento já de ressonâncias que não precisam, é mínima. Aí agora, assim, você não precisa daquela carga gigantesca de gás hélio, é mínimo. A gente tem unidades que tem. Claro que eu tenho unidades que não tem isso, até porque a gente muitas vezes entra
em alguns hospitais, com o equipamento que o hospital tem. A gente vai fazer a gestão em cima daquilo que existe. Mas em alguns que a gente tem oportunidade de trocar e fazer, é isso. É colocar o que é top de linha, o que é suprassumo no mercado. E faz muita diferença. Então, a FID é isso aí, é a inteligência que vai para um hospital, então, para uma unidade de saúde e automatiza tudo isso que você falou. Mas usando os equipamentos deles. Os equipamentos, então, não estão no balanço da FID, por exemplo. Depende. Tem alguns hospitais onde a gente coloca tudo e Hum, alguns que ficam depois para o hospital. Tudo depende do modelo de negócio que foi acordado, né? tá, Mas tem hospitais que, assim, eu coloco os equipamentos são nossos, continuam no dia que a gente sair de lá. certo. Tenho acordos em que eu coloco o equipamento é do local. Uhum, Tem locais em que o equipamento é do cliente uhum. e a gente gere, a gente faz manutenção. É como se fosse meu, porque eu cuido dele, Sim, sim. né? Eu faço toda a gestão ali dele. E o dia que a gente sair, tudo bem. Aí eu tenho que entregar esse equipamento, Entendi. né, inteirinho, do jeito que eu encontrei lá. Isso serve, por exemplo, para a parte administrativa. Hoje a gente fazer automação, por exemplo, check-in automatizado do paciente, para encurtar a fila quando o paciente chega, para redução de tudo isso. Então, ele já faz um pré-check-in, a gente já automatiza para quando ele chega na unidade, algumas vezes, ele não precisa nem passar por uma menina, ele só vai lá num grande tablet, vamos lá Sim. dizer, ele vai e diz, olha, eu sou a Simone, eu vim aqui hoje para fazer uma tomografia tal, esse aqui é o meu pedido. Então, é tudo isso que a gente precisa trabalhar e evoluir para melhorar o atendimento. Sim. Ah, Simone, todos os lugares são assim? Não são, por N motivos, né? Às vezes tem lugar que é mais complexo você integrar, é mais complexo você levar algumas modalidades, mas sempre onde a gente pode, a gente, sim, tem total certeza de que a gente quer colocar o que é de ponta e com o menor custo possível que a gente possa fazer. Tá. Senão não tem jogo, né? Muito legal. Eu tava dei uma fuçada no site, eu vi lá a parte de resultado, meu chapéu de RI, de investimento viu, né, o balanço e o legal de vocês serem uma fundação, tem a questão do reinvestimento, né, vocês teriam Total. superávit, viram, vocês faturaram 430 milhões no ano passado e eu não anotei o superávit, mas eu vi que eu lembro que tinha um superávit legal ali. O reinvestimento, para Total. poder possibilitar isso que você falou. Então, por isso que é legal. E ela ter vindo lá, ter essas raízes no ensino, lá na Escola Paulista, isso é legal. Por quê? Porque a gente reinveste. Reinveste em ensino, reinveste em pesquisa. A gente tem uma área lá de inovação que, no final, é uma grande aposta. É você reinvestir para você descobrir, olha, que tipo de pesquisa a gente precisa caminhar, que investimentos a gente precisa fazer, ou reinvestir em equipamentos, ou em treinamento das equipes. Isso tudo é o que você falou, não tem um dono, né? A fundação somos nós lá. Somos nós trabalhando, Uhum. respondendo por tudo que tem ali e reinvestindo todo esse valor que é gerado ali dentro. Isso é muito legal. Sim. Isso brilha o olho. Porque você fala, no final, eu tenho que devolver para a sociedade o que a sociedade me deu. Sim, mas aí eu imagino, fundação deve ter a figura de doações. Vocês recebem doações também ou isso é só o faturamento via geração de negócio? A gente pode receber doações. A gente hoje, a FID não recebe doações, mas a gente pode receber, Uhum. tá? Mas hoje a gente não recebe. Isso tudo é o que a gente É o business, autogere com o negócio. Muito legal. Então, falando em negócio, eu vi lá também o serviço. Então, quando uma unidade de saúde te contrata, ela tem aqui, me fala se eu estou correto aqui. Gestão completa, teleradiologia, IA, consultoria, educação. São Perfeito. esses os serviços, São então? esses. Okay. Exato. A gente tem escola de educação para médico, para formação de médico de ultrassom. Uhum. É super legal, porque a gente faz um modelo em que esse médico aprende e logo depois que ele já aprende, ele pode começar a fazer os seus plantões. Isso faz muito sentido para o médico, né? Para aquele que quer aprender, se desenvolver ali.
A gente, na IA, é o que a gente falou, porque eu posso vender para um hospital, ele falou assim, Simone, eu quero contratar só a IA, ou eu quero contratar só a radiologia, Certo. ou eu quero contratar tudo, né? Por isso que a gente tem essa parte modular. E em educação, internamente, a gente tem que formar os times, né? Formação, a gente são inúmeros cursos internos, Sim. né? Porque é isso, as pessoas têm que se reciclar, entra gente, sai gente, apesar que assim, a FID, as pessoas ficam muitos anos na FID, né? São dezenas, são milhares de colaboradores, não são? São em torno de 2.400 funcionários, além dos 600 médicos. 600 médicos. Além. São todos, eles estão na folha de pagamento então, da FID, então. Sim, Tá. exatamente. E aí você tem que treinar essas pessoas. Você tem que fazer, por exemplo, para os médicos, a gente tem uma coisa que a gente chama revisão por pares. A gente precisa ver como é que está saindo. Como é que está o laudo? Vamos analisar, vamos trazer isso tudo. Claro, muito lugar no mercado faz, mas tem muito lugar que não faz. Sim. Né? Você saber o que está sendo entregue, como é que a gente está fazendo, como é que está a capacitação. Às vezes a gente vai para alguns hospitais em que a equipe ela é de estatutários, né? São funcionários públicos que prestam serviço ali. A gente treina aquele pessoal. Por quê? Porque eu quero que eles façam da melhor forma o trabalho deles para eu receber a melhor imagem possível, para o meu médico laudar da melhor forma, para eu devolver o melhor laudo para o paciente. Muito legal. Eu não quero só, não. Se me mandou boa é isso, se não me mandou. Não, gente. É uma briga constante, né? Porque às vezes você tem um cliente e você fala assim, não dá para lá, olha isso aqui, como é que tá vindo essa imagem? Vocês conseguem ajudar para treinar? Vamos treinar sim. Vamos atrás, né? E isso desde hospitais grandes a hospitais pequenos. Então, poder reinvestir e poder... a gente também faz gestão de clínicas, a gente também faz, para se é autogerir, é gerar atendimento para a população, seja pública ou privada, ampliar o acesso, Sim. sabe? Eu costumo dizer que, assim, a gente vê cada vez mais na sociedade, e eu acho que até do que a gente já falou, a inteligência artificial, tudo isso, parece que a gente vai vendo cada vez mais dois polos sendo criados, sabe? De quem vai ter cada vez mais muito acesso e quem cada vez vai ter menos acesso. Sim. Aí ele vai ter menos acesso, menos emprego, menos acesso à educação, à saúde e tal. A gente quer poder encurtar isso aqui. Por que ele não pode ter igual a quem tem aqui? Sim. Por que ele não pode ter a mesma possibilidade, a mesma capacidade, a mesma formação? Então é trabalhar em cima de tudo isso. Que é a finalidade da IA, né? Que deveria ser essa universalização, digamos, né? Exato. E eu acho legal isso que você está falando, além da questão do reinvestimento e da capacitação, esse aspecto modular que você falou. Então, por exemplo, deixa eu ver, teleradiologia pode ser com a opção de você colocar teu equipamento lá, ou você usar o equipamento dele, a gestão completa ser tudo, ou ser uma fração, né? Exatamente. E então ser bem Isso. cabe para diferentes propostas. Perfeito, né? é isso mesmo. Aí a dúvida que eu tenho, a IA, ela se aplica exclusivamente nessa questão da análise dos laudos, ou a IA, por exemplo, você também põe IA na gestão da clínica, por exemplo? Total. Você tem, não tem como não usar. Na gestão, dentro das áreas, o RH utiliza IA. Isso há muito tempo. Para gestão, para análise de candidatos, para uma pré-análise, né? Não para análise final, que é um pouco semelhante, né, do que de médico. Ou para automação de leitura de planilhas, de documentos. A gente vem investindo em outra para automação de back-office médico. Legal. Hoje a gente quer usar para o atendimento do paciente, para a gestão de fila. Gente, não tem como, não para de pé. Hoje é isso, né? A inflação da saúde ela é muito alta. Ela é mais alta do que a inflação normal. Sim. E Tanto é que tem um termo específico para isso, né? Inflação médica, né? é isso mesmo, a inflação médica ela é maior do que a inflação normal, que já é grande. Então imagina, se a gente
sabe, se reinventa, se reconstrói, adapta, troca, muda, tenta de novo, não para de pé. Uhum. Não para de pé. Ninguém vai conseguir pagar. Ah, não, mas eu pago hoje em dia. Ah, que legal, vocês fazem tudo isso, então eu vou pagar tanto pelo saúde. Não, não tem essa. A gente está brigando com todo o mercado junto, né? A gente quer atrair com todo o mercado junto. Então, é preciso. E, na verdade, entender isso. Gente, vamos usar as pessoas cada vez mais para fazer processos inteligentes. Não processos que podem ser automatizados. Sim. Processos que a gente precisava gastar um tempão em planilhas ou em alguns documentos que não fazem sentido. Uhum. Não vamos fazer mais isso. Que uma outra coisa que eu li naquela matéria que saiu, onde você falou sobre não adianta também pôr a IA a qualquer Ah, não. custo em qualquer lugar, né? Então, eu concordo, mas às vezes tem até uma questão de prioridades. Tem um processo que é ineficiente ali, por exemplo. Cabe uma IA ali? Cabe. Mas adianta eu colocar uma IA hoje ali? Porque tem o processo B ali que depende dele, Total. que tem que resolver primeiro esse, né? Como é que você entende, então, a adoção da IA, o seu processo de decisão para definir o que é prioritário, o que não é prioritário, se está caro, se está barato e se o impacto é relevante ou não? Perfeito. Hoje, por exemplo, dentro da fundação, a gente tem uma área que cuida só de projeto e processo. Por quê? Porque ela também busca esse olhar geral. Alguém que está ali dentro linkando. Então, não adianta falar assim, gente, vamos automatizar essa parte aqui. É exatamente o que você falou, isso é vida real. Ah, não diga, vai automatizar aqui e aí, e esse pré aqui, olha como é que tá vindo. Ixi, então peraí, gente. Uhum. Então você tem equipes que estão olhando isso e trazem para uma análise. A gente tem um comitê de TI, na fundação a gente tem diversos comitês. Tem um comitê de integridade, pensando em ética, em ESG, que funciona mesmo, né? Hoje a gente está aí entrando dentro do Pacto Global da ONU, né? A gente se aderiu ao Pacto Global da ONU, então tem uma área que só olha isso. Tem outra área, a gente tem um comitê jurídico, né, para as demandas que têm que ser analisadas. A gente tem um comitê de qualidade para olhar para a qualidade médica, qualidade de atendimento, qualidade dos exames, que no final é o nosso entregável. Uhum. E a gente tem um comitê de TI. Esse comitê de TI, ele tem que fazer isso, ele tem que olhar. Dentro de TIs, eu tenho várias TIs. Eu tenho uma TI que cuida do dia a dia, né, dos sistemas que a gente tem lá de back-office, né, do sistema, então ERP, o sistema CRM. financeiro, CRM, blá, 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 jurídico e tal. Eu tenho uma TI especializada no sistema médico, que é o PACS que eu falei, porque ele é um bicho diferente. Uhum. E a gente tem uma TI voltada para a inovação, para novos projetos, para novos produtos, para olhar o mercado, em que a gente o tempo inteiro fala, gente, vamos olhar isso aqui, vamos tentar entender. E aí ela tem que trazer e falar assim, ó, como é que desenvolvemos isso aqui? Isso aqui vai virar para outras TIs olharem, vira sustentação, Uhum. ou isso aqui eu tenho que implementar, isso aqui tem que ser novo, porque você tem que olhar o tempo inteiro. Eu imagino que cada um desses comitês trazem as suas respectivas listas de prioridades, aí tem algum outro comitê, alguém que Sim. serve como um juiz para falar, bom, que consiga avaliar o mérito, a relação entre essas várias prioridades, para daí definir dessas qual que é então o primeiro investimento isso. 1, investimento isso. 2. A gente tem um primeiro juiz maravilhoso que chama o financeiro, né? Que é quando você tem lá o seu orçamento, né? Tem uma frase que o pessoal adora falar na feed, que é assim, você obedece primeiro, você tem a mãe e o orçamento. Você obedece primeiro a mãe, não necessariamente nessa ordem, dependendo do dia, você obedece primeiro o Primeiro orçamento. orçamento e depois sua mãe. Porque assim, daí voltando para sua pergunta, claro que é maravilhoso, eu tenho um monte de que eu adoraria colocar lá. Uhum. Ideias eu tenho de monte. Eu vejo um negócio lá na internet, saio mandando o pessoal do marketing, saio mandando para todo mundo. Aí alguém também vira e fala assim, então, quanto custa? Ai, custa tanto. Ai, gente, é lindo, né? Mas vamos deixar para depois. Mas Isso. isso não é uma coisa que poderia pegar doação para pagar?
Isso a gente tem uma área que é implementada há menos tempo, mas a gente tem uma área sim De que está indo captação de atrás de recursos. captação de recurso, tanto público quanto privado. É. Então a gente tem uma área que ela é mais ou menos recente e que tem trabalhado em torno disso. Sim. É... Porque eu acho que vocês têm um ouro aqui, que é esse comprometimento com a excelência, Sim, né? E tem toda a história, tem a questão da educação. Então você já tem essa credibilidade. Então, se tem o projeto, a solução X e custa muito caro, e tem alguma outra fundação, alguma outra empresa com os quais os valores estão alinhados, né? perfeito. Isso é muito importante. Pô, não quer pôr a grana aqui? A gente faz uma ala com o teu nome aqui, alguma coisa assim? Por A exemplo. gente vem trabalhando em torno disso, assim, principalmente para o desenvolvimento e para o teste de IA, Certo. né? Porque algumas custa você trazer, você comprar do mercado ou você desenvolver uma sua, custa. Às vezes é tão curioso, tem muito IA que vem de fora. Que era a né? minha próxima pergunta. Isso aí. E aí você tem que olhar, né? Fala, gente, peraí, para onde é que nós vamos primeiro? Então você também olha assim, quais são as nossas dores? Uhum. Onde é que estão os furinhos na caixa d'água aqui que a gente precisa fechar? E aí você tem os diretores de áreas que eu falo assim, a sua área está automatizada? Como é que está aquela área tal? E aí é o dia a dia, né? Fala, gente, por que não automatizaram isso aqui? Aí, meu Deus, a gente já falou isso faz tantos meses, isso aqui não está automatizado. E vamos lá, gente, vamos sentar de novo, chama fulano, senta aqui, chama o pessoal de projeto, de processo, revalida tudo isso. Existe, quando a gente começa o ano, um backlog de coisas que a gente quer fazer. E vai fazendo, e vai fazendo. E aí, assim, existe esse comitê que prioriza, gente. Porque assim, claro, vamos supor, o pessoal do financeiro, ele fala, isso aqui é minha prioridade. O outro lá da outra área fala, mas essa aqui é a minha. E aí tem que ter alguém, né, com uma visão do todo, falando, gente, entre todas as prioridades e o baldinho de dinheiro que eu tenho, nós vamos priorizar essas aqui. Óbvio. Chama Simone. Mas tem uns comitês, né? Tem que ser tudo, né, distribuído aí junto. Mas assim, a gente também tem, não precisa ser engessado, né? Claro, orçamento sim, mas poxa, será que não tem alguma coisa aqui que no meio do caminho surgiu? Ou também pode acontecer o quê? Gente, nós vendemos um projeto novo, entrou dinheiro. Puxa aquela frente que a gente achava que não daria para fazer esse ano e vamos fazer? Né? Não vamos ficar, não, gente, isso aqui não dá, não pode. É conversável. E é verdade, isso acontece assim mesmo. Tem coisa que a gente fala, gente, vamos embora. Agora acordamos hoje se sentindo forte, absurdo. Aí você tem um problema no contrato, perde um contrato, acontece outra coisa. Pronto. Gente, para tudo, vamos rever. Mas a gente, como a gente se reinveste, né? É possível fazer isso, sim. E aí tentar priorizar as áreas e o que automatizar. Perfeito. Aí você tinha me perguntado, perdão, negócio da IA estrangeira, né? Você falou, tem muita coisa que vem de fora. Muita. Como que é essa adaptação da IA estrangeira para a nossa realidade? Acabou de sair, fresquinho mesmo, saiu essa semana, né, um regramento aí do Conselho Federal de Medicina falando como é que tem que ser a utilização de IA. Porque é isso, vem muita coisa de fora, hoje a gente já faz esse trabalho. Então, assim, tem que tropicalizar, tem que fazer análise. Fala, gente, será que para esse perfil as raças são diferentes? As raças são identificadas de forma diferente, né? Você sabe que algumas determinadas raças, por exemplo, você pega os orientais, tem uma questão de visão, né, da própria vista, de lacrimejar, que é diferente. Estou pegando um exemplo muito simples para a gente mostrar. Então não adianta eu achar que é tudo igual. Sim, sim. Né? É ser humano, é ser humano. Biologicamente não é. Então você tem que analisar, a gente faz isso com cada IA. A gente roda em cima desse legado, né, que a gente tem do passado, revalida a tecnologia, se precisa de alguma mudança ou adaptação, a gente devolve para a empresa. A gente também precisa de tempos em tempos reavaliar como está essa IA, sabe, fazer mesmo um projeto ali. E o que a gente tem feito é projetos de pesquisa
para a validação de IA aqui no Brasil? Primeiro, IA é uma ferramenta médica. Então, como uma ferramenta médica, ela precisa ter Anvisa. Ok. Ela precisa passar por uma validação. E aí a gente vê também o quê? Ela nasceu com um objetivo específico. Hoje, IA não é para tudo. Então, assim, a IA que ela serve para olhar o raio-x de tórax, ela não é a mesma IA para olhar o raio-x de crânio. Uhum. Ela não é a mesma IA da tomografia de tórax. Cada IA, a gente vai chegar, né, na superinteligência, né? Ela vai chegar. Uma hora ela vai chegar, mas ela ainda não é assim. Então, enquanto ela não é assim, a gente valida algumas. E a gente já teve validação que a gente começa e aí não consegue implementar. Sim. Aí tem a questão financeira, porque assim, esse fornecedor, ele fala assim, ele também quer ganhar, né? Ele fala, puxa, eu falo, ó, você me dá um tempo de... O fornecedor da IA. Da IA, Ah. por exemplo, alguém de fora, né? Ah. Que a gente estava falando. Você me dá um tempo para eu adaptar aqui, ou você me dá um tempo para eu testar aqui, para eu ver se faz sentido dentro da minha operação? Uhum. Alguns não querem. Aí ela custa tanto. Quem vai pagar por isso aqui? Por isso que você tem que reinvestir. Sim. Você tem que ter equipe, você tem que bancar a equipe preparada para isso. Esses profissionais hoje, todo mundo no mercado quer. Sim. E não só na área médica, em todas as áreas. Então, não é tão simples quanto, põe para dentro. E se ela não gerar um impacto de fato, Uhum. se ela não melhorar a qualidade do atendimento, não melhorar o laudo médico, se ela não cortar custos, seja médico ou seja na ponta, não faz sentido ter. Não dá para colocar uma IA num oba-oba. Um dos maiores congressos médicos de radiologia que acontece em Chicago, RSNA, há uns 3 anos, talvez, ele falava, assim, era uma loucura, né? Há uns 3 anos ele já começou a falar. O tema era esse, gente. Uhum. IA atrelada a algum ganho. Sim. Se não tiver, a gente já passou da hype de achar que vamos botar tudo para dentro. Tem que fechar a conta. E tem uma coisa só relacionada a isso, mas não questão geracional de novo, que é um outro problema que eu acho que existe para os mais jovens, que é o poder de discernimento. Uma pessoa que tem de 35 para cima, estou chutando aqui, tem um pouco mais de bagagem de vida, digamos, para poder interpretar um resultado de uma IA, falar, isso aqui tá bom, eu tenho que melhorar esse prompt, eu tenho que fazer isso ou aquilo. O mais jovem, que já nasceu no celular, tende a pegar o que a IA manda como valor de face, né? Assim, se a IA falou, tá falado. Exato. Né? E muitas vezes a IA ainda fala abobrinha, né? Então, que eu acho que é uma outra pressão de empregabilidade, uma outra pressão que... Sim. Eu acho que, enfim, a nossa geração, a gente tem um dever moral, pensando em sociedade, né? Dever moral de pegar na mão dos mais jovens. Com certeza. Porque é isso. Portas de emprego fechando, assim, questão de saúde mental, né? Questões de laudos e de ansiedade, de falta de propósito e por diante. Acho que é isso, a gente tem que estender a mão. Mas Sim. uma breve divagação aqui sobre... Não, mas é verdade, faz parte de tudo isso, né? Porque é o nosso dia a dia. Que eu acho que é um pouco, até para plugar com o próximo ponto aqui, que é assim, a importância de preservar o atendimento humanizado. Né? Assim, a IA pode chegar a lugares lindos, mas e o ser humano? Exato. Com o ser humano. Por isso, um outro motivo para eu começar o podcast é eu gosto de conversar com gente, né? Olho no olho, sabe? Isso é tão legal. Claro. E como é que você vê, então, assim, os mares aí, para onde estão indo? A gente já falou um pouco sobre isso, mas a importância de preservar o humano aí na história. É muito importante, né? A gente fala, tem uma frase que a gente fala, você tá cuidando do amor de alguém. Uhum. É verdade. Sim? Você já precisou ir correndo por um pronto-socorro com alguém que você ama? Já. A pessoa, você fala, gente, e às vezes um simples atendimento, às vezes uma educação de alguém, sabe? Um olhar diferente. Você vai ter que esperar, mas assim, não, a senhora espera um pouquinho, eu sei, né? Gente, a gente tem que treinar, a gente tem que cobrar isso das pessoas, né? E a gente precisa
treinar, relembrar, falar e falar de novo. Porque no final é isso. Eu ainda digo, né? Nós que ficamos no back-office, nós não tocamos no paciente. Quem está na ponta, nas 120 unidades, eles tocam nesse paciente. E essas pessoas precisam entender o que é tocar no paciente. Mas eu tenho insistido, assim, outro dia eu até mandei um vídeo de um lugar, eu falei assim, até quem está no back-office. Você está na área de compras, você tem que entender assim, aquilo que você está comprando, ele vai tocar um paciente. Uhum. Ah, você é do financeiro, você está vendo um monte de planilha. Se a gente fizer isso aqui direito, se a gente conseguir gerar, eu vou tocar outros pacientes, eu vou tocar mais pacientes. Que eu acho que, se você me permite, eu acho que é uma coisa que está totalmente a seu favor enquanto CEO, e o fato de ser uma comunicadora de essência, porque isso que você está descrevendo, eu entendo o seguinte, é a visão, e ela não deixa de ser uma narrativa, ela é uma história. É isso, você falou, cuidar do amor de alguém. Né? A pessoa que está no financeiro, ela tem o amor da vida dela. O que está no back-office ali tem o amor. Tá? Então, quando essa coisa de falar algo com o qual todos se conectem de alguma forma, né? E é isso aí, dar a visão, falar, estamos indo para cá, vamos junto, cada um na sua função, por esse grande ideal que é maior do que cada um de nós individualmente. Por isso que a gente fala na fundação, o nosso objetivo é devolver para a sociedade o que ela nos dá. É a sociedade, ela quem nos dá, a gente é uma fundação, não tem o dono. Eu tenho que devolver para a sociedade em qualidade, em atendimento, e eu luto por isso, de verdade mesmo, assim, sabe, quem trabalha comigo, eu falo, gente, eu fico inconformada, eu falo, gente, isso aqui não dá, isso aqui não pode, vamos fazer diferente, vamos fazer melhor, eu quero poder atender mais gente, sabe, eu quero poder gerar emprego para as pessoas. Uhum. Porque é isso, você vai atender mais gente, você vai gerar mais emprego. Para isso tudo a gente precisa se capacitar, a gente precisa estar melhor, a gente precisa fazer e devolver para essa sociedade o que ela está nos dando. Sim. Né? E como é que a gente faz isso? Sendo robô, sem ouvir as pessoas? Sabe? Largando. Não é. É preciso, entendeu? É preciso olhar para as pessoas, é preciso olhar no olho. Não, gente, a vida é cor-de-rosa. Não é cor-de-rosa. Ninguém está deitado em berço esplêndido. Gente, quem tem dias que não acordou e falou assim, hoje eu podia virar para o outro lado, bater no despertador e dormir porque eu não queria falar com ninguém. Quem não tem? Uhum. Todo mundo tem. Mas não dá para ser assim. Desculpa. É a vida, é gente grande, entendeu? Gente Você é adulto, grande. entendeu? Nem minha filha, que tem 11 anos, eu deixo fazer assim, não, filho, então, hoje você não quer ir pra escola? Tá bom, meu amor, deita e dorme. Deita e dorme? Acorda, minha filha, a realidade é outra. Então é isso, a gente trazer para as pessoas e falar assim, tudo bem, tem um dia que você quer ficar mais na sua, mais quieto, mas isso não é desrespeitar, não é não acolher. Uhum. Uhum. Gente, isso precisa ser diferente. As pessoas precisam viver isso de forma diferente. Eu acho um absurdo, de verdade, quando alguém vira para mim e fala, nossa, Simone, você é CEO. Ai, não, mas você é diferente. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Eu sou igual todo mundo. Eu preciso dormir todo dia, Uhum. eu preciso tomar água, eu preciso comer, eu preciso tomar banho, eu preciso fazer tudo igual todo mundo, gente. Sim. A gente tem papéis diferentes. E eu falo isso muito na FIDE. A gente tem uma reunião que a gente faz com os líderes de tempos em tempos, né? Fazemos, sei lá, umas 4, 5, talvez por ano. Eu falo para eles, eu falo, gente, pelo amor de Deus, a gente só tem papéis diferentes. Se eu não fizer o meu papel bem feito, e se você não fizer o seu papel bem feito lá na sua unidade ou na sua área, vai destrambelhar todo mundo. Sim, é um barco só, né? É um barco só. E você falou agora há pouco sobre geração de emprego, meio que já começando a caminhar pro desfecho aqui. Você falou geração de emprego. Vocês têm parcerias com startups, né? Sim. A gente teve uma primeira parceria com uma startup lá em 2018, uma startup israelense. Uhum. É demais, porque hoje ela está em todos os grandes hospitais Sim. de AVC, ela está.
E eu falo, gente, olha que demais. E que bom, bateram asas e voaram, entendeu? Eles eram pequenininhos, eles eram uns 8 trabalhando. Hoje é gigantesca a empresa, e não é demais? Eu falo, gente, a gente pode fazer parte junto disso, né? Então, conhecer outros locais, conhecer outras tecnologias, ter gente que pensa. É difícil, às vezes, eu virar e falar assim, não, mas a fundação vai desenvolver suas IAs. Não é fácil. Uhum. Gente, a gente precisa fazer tanta coisa. Claro que eu quero poder desenvolver, sim, algumas com os times, de repente a gente pensar e descobrir caminhos. Mas olha o leque que existe, quanto a gente consegue trazer. E eu aprendi também na vida que, assim, você preservar, às vezes você tem que cortar algumas coisas para preservar muitos. Sim. E essa IA, se a gente colocar aqui, Simone, ela vai cortar o emprego dessas pessoas. Mas você sabe de quantos eu vou preservar se Sim. eu imputar essa tecnologia aqui? Agora, se eu não imputar, sabe o que vai acontecer? A hora que eu não tiver contrato, que eu não tiver como manter, eu tenho 3.000 pessoas, incluindo os médicos, os funcionários e médicos, que eu vou ter que falar, gente, tchau. Então, é conseguir pensar nisso. É ter a maturidade de olhar e dizer assim, gente, nós precisamos investir em tudo isso, inclusive para gerar emprego. Sim. Porque é um organismo vivo, né? A feed não é uma pessoa. A feed são várias pessoas juntas. Então, tanto no nível individual como no nível empresarial, coletivo, social, né? Existe a questão da responsabilidade, de Claro. se atualizar, né? De ir atrás. É isso, eu não quero sair da cama hoje, tá? Então, tá bom. Mas Toda ação alguém tem uma saiu. reação, né? Exato, alguém saiu. Exato. Muito legal. E vocês lançaram uma área nova aí com o IAMPS, que eu vi que é o O IANSP, IANSP. sim, o Hospital do Hospital. Servidor, Sim. do servidor estadual, né, onde a gente, linda de morrer, sério, sabe assim, orgulho do que a gente faz lá? Porque assim, eu recebo, a FID recebe o mesmo valor que outros recebem, a gente transformou aquilo lá. Aquela máquina que eu falei, que ela é uma máquina onde a gente não precisa de gás hélio, que é top de linha no mercado, uma série de tecnologias que está tudo humanizado, sabe? Você entra no corredor, é gostoso estar ali. Uhum. Você fala, gente, olha que demais, quanto de investimento foi feito em máquina, em modernização, para atendimento, em capacitação, em colocar IA para rodar naquela operação. Para o servidor para o servidor público. Público estadual, a gente está lá dentro desse contrato e fazendo, gente, chover lá dentro, sabe? Muito legal. Demais mesmo. Legal, muito legal. E tem a FID social, Sim. que acho que está ligado ao lado ESG, ao lado do Pacto da ONU, essas coisas. Isso. Tá. Eu cliquei no relatório, eu vi que tinha algumas coisas, mas eu não lembro agora o que. A gente tem um relatório de valor que a gente... Valor, de 2025. Isso, o último de 2025, né? A gente tem esse relatório de valor e é tão legal porque a gente, como fundação, né? A gente tem imunidade também, né? A gente tem uma imunidade de impostos, tal. Uhum. E a cada R$1 tem um estudo, uma análise. Eu vi que gera 17 ou 18. Na verdade, a saúde como um todo gera isso, a FID gera 12. Tá. Então, a cada R$1 que eu recebo de imunidade, eu tenho R$12 investidos. Uhum. Gente, isso é demais. É você virar e falar assim, você me deu, governo, R$1, só que sabe quanto eu estou devolvendo para essa sociedade no atendimento? Eu pego com isso, eu transformo, eu coloco IA, eu faço esse dinheiro gerar, porque eu consigo trocar esses equipamentos, eu consigo treinar as equipes para serem melhor, para atender mais gente, para isso, para aquilo. É isso. Consequentemente, você fatura mais e reinveste mais e o bolo cresce. É isso. É isso que acontece. É suado, viu? Falando Sim. assim parece bonito, parece né? fácil, né? Mas bonito, multiplicar mas por 12. Não, isso é um pouco do que eu acredito, sabe? Eu, como eu falei, sou contador de formação, mas eu sempre tive essa coisa das narrativas. Isso é saber contar a história.
Porque isso que você está falando são números numa tabela, ou em várias tabelas, né? Exato. Quando o imposto era para ser 100, não pagou, então esses 100 viraram 1.200, ou melhor, 12 mil, É. 1.200. E tá, mas aonde? Tá, cadê isso aqui? Porque isso foi para aquela receita ali, aquilo foi para aquele custo ali, aquilo economizou ali, aquilo reinvestiu ali, pagou o salário, pagou o INSS, e no final você tem esse número, né? É Exatamente. saber contar essa história. Tem uma comunicadora para isso, né? Muito legal. Mas tem muita gente para isso também. Não, eu sei, mas eu acredito muito nessa coisa da grande visão, assim, sabe? Sim. Porque é isso, é o combustível para todos estarem nessa empreitada juntos. Exato. Muito legal. Tá, então bloco final. Bom, vocês estão muito próximos do Sistema Único de Saúde, do Total. sistema público. Quando você fala de sistema público, você fala de política, você fala de governo. Como que você vê, então, aí a atuação da FIDE ajudando o Brasil a conduzir suas políticas públicas na saúde, sem polêmicas aqui, Claro. e quem sabe até usando o Brasil como um case para outros países, né? Sim, o SUS é um case, né? Sim. A gente viu na pandemia, o SUS, ele realmente é um case. Eu sou defensora do SUS, da bandeira do SUS. Eu sei que o SUS não é perfeito, eu sei que, né, de vez em quando ele vai governo, vem governo, e sem entrar em mérito de nada, e seja governo nas 3 esferas, né? Sim, você vê muitas frentes trabalhando, você vê gente muito séria, existe um investimento, sim, para a digitalização, para transformar, né, para trazer tecnologia, para trazer uma transformação real para o melhor atendimento dos pacientes. Você tem alguns núcleos, algumas bolhas de excelência dentro do SUS, fantásticas. Às vezes você pega alguns hospitais de câncer do SUS, onde você tem alguns professores, onde você tem algumas tecnologias, você fala, gente, isso aqui é uma bolha de excelência, sabe? Isso aqui é fantástico, ela precisa esparramar. Não é simples, o Brasil é muito grande. Sim. Sabe, é muito fácil quando as pessoas falam, mas eu tive o prazer, né, o privilégio de participar da COP30, sabe? E lá, dentro de uma das áreas, se discutia saúde também. Gente, é muito grande, sabe? Você está discutindo, talvez, hospitais de excelência, mas você também tem que discutir o saneamento básico de alguns lugares. Estrada, né? Estrada, o atendimento, como levar para essa população. Você tem questão cultural. As pessoas estão acostumadas a isso. Como é que você faz sem invadir a cultura daquela pessoa? Eu nunca esqueço alguém contando, por exemplo, tem uma tribo específica de índios, eu não sei exatamente como é isso, né? Até para não. Mas a própria pessoa, ela acaba escolhendo o próprio nome. Ok. Então, em cima daquele bebezinho, que é uma rede, né? Não tem nome. Como é que você vai pôr no sistema lá? Não, o pessoal da segurança do paciente, pensa, já vira e fala, não tem nome, não tem etiqueta, o paciente tá doida. E aí, você discutindo sobre isso, você entendeu? Mas como é que você faz? Você muda a cultura? Não dá. Tudo bem, sei lá, você põe um nome, uma florzinha, esse é o bebê florzinha, esse é o bebê... Mas é sobre isso que a gente tá falando, entendeu? Sim. As pessoas, elas tomam banho num rio. Você vira e fala o quê pra ela? Não faça isso. Então, você também, você tem que olhar pra tudo isso. Por isso que eu falo, a gente aqui de São Paulo, eu, por exemplo, trabalho na Paulista, eu sentada lá da Paulista, saúde é uma coisa. Sim. Vai para o Brasil inteiro, vai implantar tudo que se precisa. É denso, é difícil, mas é possível. É possível com trabalhos sérios, com organização, sabe? Com gente com vontade. E, por incrível que pareça, as pessoas criticam muito, mas tem muita gente séria trabalhando. Claro. Tem muita gente séria. Eu olho alguns grupos, eu olho algumas santas casas. Gente, alguns grupos fazem milagre com o valor que recebem para atender. Sim. Né? Você olhar e falar assim,
é possível, né? Eu sou uma entusiasta, assim, do SUS, eu defendo, eu trabalho com ele e por ele, e eu quero, sim, cada vez que mais pessoas sejam atendidas de forma digna, sabe? Encurtando essa diferença que pode ser criada. Isso não é discurso, isso é verdade. Quem trabalha ali no dia a dia sabe que isso é verdade. Eu ia até perguntar se você tinha considerações finais, mas você falou tão bonito agora que eu acho São essas as minhas considerações. Exato. Então, assim, as minhas considerações finais seriam deixar, em primeiro lugar, um grande agradecimento. Você fala de uma forma muito clara e eu acho que a gente cobriu bastante coisa. Eu espero que esse espaço tenha trazido, então, valor, né, para a FIDE e perguntar para você se você tem alguma consideração final, se tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de destacar. E sim, meus grandes votos de muito sucesso hoje, sempre. Conte comigo sempre para trazer novidades. E quando chegar a tal da IA total aí, como é que vai ser a vida da Sim, medicina, também a gente pode discutir. a gente volta para falar dessa, Voltamos para falar sobre isso. Renato, eu agradeço demais, demais mesmo, né? É um privilégio sempre. Eu sempre falo para as pessoas, né? Quando eu acabo postando depois que eu vou num podcast ou numa reunião, eu falo, gente, um privilégio poder falar o que essas 3.000 pessoas constroem, Uhum. né? O que a gente faz juntos. Te agradeço. Valores, para mim, diz muito, né? Hoje a gente precisa tanto, né? E que a gente possa dar valor ao que merece ter valor na vida, né? Ao que realmente importa, que a gente possa dar valor ao que a sociedade precisa ouvir, o que a sociedade precisa sentir, o que ela precisa viver. E que cada um de nós, né, seja onde a gente estiver, no papel que a gente estiver, eu acredito muito. Se todo mundo fizer um pouquinho, cada um fizer um pouquinho ali, sabe, todo dia 1% mais, todo dia, a gente consegue transformar não o mundo, mas onde a gente está, mesmo. E começa com a gente, né? Começa com a gente. Obrigada mesmo por essa oportunidade, Obrigado por você. esse privilégio e sucesso para o podcast, para você, para todos nós mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Show de bola. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.